O grito rasgou o agitado ar da tarde como uma faca cortando seda. Ajuda! Alguém, por favor, ajuda! Maria Santos, de 8 anos, deixou cair sua mochila escolar gasta e correu em direção ao homem caído, imóvel, no asfalto quente em frente ao shopping Granville. Enquanto dezenas de adultos permaneciam parados, tirando celulares para filmar em vez de ajudar, aquela menininha de cabelos negros trançados abriu caminho entre as pernas e os sapatos caros. Senhor! Senhor, o senhor me escuta? A vozinha de Maria tremia enquanto ela se ajoelhava ao lado do estranho inconsciente, de terno cinza elegante. Seu rosto estava pálido, gotas de suor escorriam pela testa apesar da brisa fresca de outubro. Uma mulher de salto alto de grife deu um passo para trás, com repulsa. Não toque nele, menina. Pode estar drogado ou algo assim. Mas Maria a ignorou. Ela havia aprendido algo importante nas histórias da avó: ajudar os outros, fossem quem fossem. A respiração do homem era fraca e seus lábios estavam secos. Sem hesitar, ela abriu sua pequena garrafinha de água, a mesma que sua mãe preparava todas as manhãs, e cuidadosamente deixou cair algumas gotas em seus lábios. Por favor, acorde, sussurrou, suas mãozinhas tremendo enquanto dava leves tapinhas em sua bochecha. Vai ficar tudo bem. As pálpebras do homem estremeceram. Por um breve instante, seus olhos escuros se abriram e focaram no rostinho preocupado inclinado sobre ele. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Logo em seguida, fechou os olhos novamente. Maria olhou ao redor, desesperada. Por que ninguém está ligando para o 911? Gritou com uma autoridade surpreendente para uma criança tão pequena. Finalmente, um empresário tirou o celular do bolso, tomado pela vergonha ao perceber que uma menina de 8 anos demonstrava mais coragem que todos os adultos presentes. Quando os paramédicos chegaram 7 minutos depois, encontraram Maria ainda segurando a mão do homem, usando seu cardigã escolar como travesseiro debaixo da cabeça dele. Ela havia conversado o tempo todo, contando sobre seu dia na escola, sobre seu peixinho de estimação, sobre qualquer coisa que pudesse mantê-lo consciente. Qual é o seu nome, querida? Perguntou o paramédico principal enquanto colocavam o homem na maca. Maria Santos, respondeu ela, quase num sussurro. Ele vai sobreviver. O paramédico sorriu de forma tranquilizadora. Graças a você, eu acredito que sim. Quando a ambulância desapareceu pela rua, Maria pegou sua mochila e começou a caminhar para casa. Ela não fazia ideia de que o homem que acabará de salvar era Daniel Morrison, um dos empreendedores de tecnologia mais ricos do país. Não sabia que sua empresa empregava mais de 50.000 pessoas no mundo inteiro, nem que seu rosto aparecia com frequência nas capas de revistas. Tudo o que sabia era que alguém precisava de ajuda, e ajudar parecia a coisa certa a fazer. Mas o que Maria não poderia imaginar era que Daniel Morrison vinha procurando, durante toda a sua vida adulta, algo que o dinheiro não podia comprar. E naqueles preciosos minutos no asfalto, aquela garotinha filipina lhe havia dado exatamente o que ele buscava, embora nenhum dos dois soubesse ainda. Se esta história de bondade inesperada tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ver como um simples ato de compaixão transformaria a vida de ambos de formas que ninguém poderia imaginar. 3 dias depois, Daniel Morrison estava sentado em sua suíte particular no hospital, olhando pelas janelas de vidro do chão ao teto para o horizonte da cidade. Os médicos haviam dado uma notícia preocupante. Ele sofrerá um forte ataque de pânico causado por estresse crônico e exaustão. Seu corpo estava entrando em colapso após anos de semanas de 80 horas de trabalho. Senhor, o senhor tem 17 chamadas não atendidas do conselho, anunciou seu assistente Marcos, rolando a tela do tablet. Eles querem discutir as projeções trimestrais. Daniel mal ouviu. Sua mente voltava sempre para aquelas mãozinhas segurando as suas, para aquela voz suave lhe contando histórias sobre peixinhos de estimação e merendas da escola. Pela primeira vez em décadas, alguém havia se importado com ele sem saber do seu patrimônio. Marcos, preciso que encontre alguém para mim, disse Daniel de repente. Uma garotinha filipina chamada Maria Santos. Ela estava no shopping Granville na tarde de terça-feira. Marcos levantou os olhos,
confuso. Senhor? Não entendi. Ela salvou minha vida. Preciso agradecê-la da forma correta. Naquela noite, o irmão mais velho de Daniel, Richard, entrou furioso no quarto do hospital, o rosto vermelho de raiva. Como diretor de operações da empresa, Richard havia construído sua vida em torno de proteger o Império Morrison de qualquer ameaça. Você perdeu a cabeça? Explodiu Richard, jogando uma pasta sobre a mesa de cabeceira. Marcos me disse que você quer localizar uma menina qualquer da rua. Você tem ideia da imagem que isso passa? O maxilar de Daniel se contraiu. Ela não é uma menina qualquer. É a razão pela qual ainda estou vivo. Ela é um risco. A voz de Richard subiu quase a um grito. E se a família dela tentar se aproveitar? Se disserem que você deve algo a eles? Esse tipo de gente só enxerga cifrões quando olha para nós, Daniel. As palavras atingiram Daniel como um soco. Esse tipo de gente. O racismo casual na voz do irmão lhe revirou o estômago, mas não foi surpresa. Richard sempre vira sua riqueza como uma fortaleza a ser defendida das massas indignas. Você não sabe nada sobre ela nem sobre a família dela, respondeu Daniel calmamente, mas com um tom perigoso. Richard pegou o celular e mostrou uma série de fotos. Contratei um investigador particular. Maria Santos, 8 anos, mora naquele conjunto habitacional de baixa renda na Rua El. A mãe trabalha em 2 empregos, faxina e turno da noite em um restaurante. O pai não está presente. Eles mal sobrevivem. Daniel estudou as fotos com crescente emoção. Lá estava Maria, indo para a escola com a mesma mochila gasta. Sua mãe, Helena, exausta, saindo para o trabalho de limpeza antes do amanhecer. O pequeno apartamento, com pintura descascada e móveis velhos. Está vendo? Continuou Richard. No momento em que descobrirem quem você é, vão atrás de nós com advogados. Ações por quedas, danos emocionais, o que for. Esse tipo de gente são urubus. Mas algo mais nas fotos chamou a atenção de Daniel. Apesar da pobreza evidente, Maria parecia genuinamente feliz em todas as imagens. Sorrindo com amigos da escola, ajudando a mãe a carregar as compras, brincando com crianças do bairro no pátio. Havia naquela alegria algo puro que o dinheiro nunca lhe trouxera. Tem mais, disse Richard, baixando a voz para um sussurro. Investiguei os antecedentes da mãe. Helena Santos está indocumentada. Veio das Filipinas há 12 anos com visto de turista vencido. Um telefonema para a imigração, e esse problema desaparece. O quarto ficou em silêncio mortal. As mãos de Daniel se cerraram lentamente em punhos enquanto olhava para o irmão com uma expressão que Richard jamais tinha visto. O que Richard não sabia é que Daniel fora adotado aos 6 anos, vindo de um orfanato, algo que a família escondia do público há décadas. A ameaça de destruir outra família atingiu a ferida mais profunda e guardada de Daniel. E, naquele momento, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. As máquinas que monitoravam seu coração começaram a apitar mais rápido enquanto a raiva corria por suas veias. Seu irmão acabará de ameaçar destruir a família da única pessoa que lhe mostrará bondade genuína em anos. Saia daqui, disse Daniel, com a voz quase incontrolável. Daniel, eu só estou tentando Fora! O grito ecoou pelo quarto, fazendo as enfermeiras olharem assustadas do corredor. Enquanto Richard se retirava, balançando a cabeça em desgosto, Daniel pegou o celular. Ele não iria apenas encontrar Maria Santos. Agora, iria garantir que ela e a mãe estivessem protegidas para sempre de gente como seu irmão. Mas antes, precisava descobrir por que Richard estava tão desesperado para mantê-los separados, porque aquilo parecia mais do que simples preconceito. Parecia medo. Daniel teve alta do hospital contra as ordens médicas. Tinha trabalho a fazer, e não podia esperar. Sua primeira parada não foi o escritório nem a cobertura, mas um pequeno restaurante no lado leste da cidade chamado Helena's Kitchen. Encontrou Helena Santos atrás do balcão às 6 da manhã, com olheiras profundas depois do turno da noite. Suas mãos se moviam com eficiência preparando café e pratos de café da manhã, mas Daniel via o peso do cansaço em seus ombros.
Quando ela levantou os olhos e o viu se aproximar, seu rosto empalideceu. Não porque soubesse que ele era bilionário, mas porque o reconheceu das reportagens sobre a emergência médica no shopping. O senhor é o homem que minha Maria ajudou, sussurrou Helena, seu inglês cuidadoso mas claro. Está se sentindo melhor agora? A garganta de Daniel se apertou com uma emoção inesperada. Mesmo exausta e em dificuldades, a primeira preocupação dela era com a saúde dele. Estou muito melhor, graças à sua filha. Senhora Santos, gostaria de falar com a senhora em particular quando terminar o turno. O gerente de Helena, um homem grosseiro chamado Pat, ouviu e avançou agressivamente. Ei, camarada, a Helena tem trabalho a fazer. Você não pode entrar aqui incomodando meus funcionários. Na verdade, respondeu Daniel com calma, mostrando a tela do celular, acabei de comprar este restaurante. Helena, a senhora é a nova gerente. Pat, você está demitido. Esvazie seu armário. O rosto de Pat ficou roxo de raiva, mas os documentos legais no telefone de Daniel eram incontestáveis. Ele saiu furioso, xingando em inglês e espanhol. Helena o encarou em choque. Eu não entendo. Por que faria isso? Porque sua filha me viu como um ser humano quando ninguém mais viu, respondeu Daniel. E porque tenho a sensação de que sua família corre mais perigo do que imagina. Naquela tarde, Daniel estava sentado diante de Helena e Maria em seu pequeno apartamento. Os móveis gastos e a pintura descascada não conseguiam diminuir o calor humano que preenchia o espaço, algo que sua mansão nunca tivera. Maria saltava animada no velho sofá. Mamãe, é o homem da rua. Eu disse que ele ficaria bem. Enquanto Helena servia lumpia caseira e arroz, Daniel explicou com calma o que Richard havia descoberto sobre a situação imigratória delas. O rosto de Helena se desfez em medo. Ele pode mesmo nos fazer ir embora? Perguntou, com a voz embargada. Não se eu puder evitar, respondeu Daniel com firmeza. Tirou um cartão de visitas. Senhora Santos, quero que conheça alguém. No cartão lia-se, Sarah Shen, advogada de imigração, serviços jurídicos da Fundação Morrison. Fundação Morrison? Helena franziu a testa, confusa. Daniel sorriu. É uma nova organização que estou criando. Sarah vai ajudá-la a resolver sua situação legal, e vai fazer isso de graça. Mas há outra coisa que preciso contar. Respirou fundo, preparando-se para compartilhar o segredo familiar que Richard escondeu por décadas. Quando eu tinha 6 anos, vivia em abrigos. Fui adotado pela família Morrison, mas eles sempre mantiveram isso em segredo porque achavam que prejudicaria a imagem da empresa. Os olhos de Maria se arregalaram. Você também foi adotado? Como minha amiga Jenny na escola. Sim, respondeu Daniel, suavizando a voz. E quando Richard ameaçou separar sua família, me lembrei de todas as vezes que fui levado de casa em casa, sem nunca saber se estaria seguro. Helena estendeu a mão e apertou a de Daniel. Sinto muito que tenha passado por isso. Nenhuma criança deveria se sentir indesejada. Foi um gesto simples, mas quebrou algo dentro de Daniel que estava congelado havia 30 anos. Aquela mulher, enfrentando a possível destruição de sua própria família, estava o consolando. Naquela noite, Daniel se encontrou com Sarah Shen em seu escritório particular. Sarah era uma advogada brilhante que havia construído sua reputação defendendo famílias imigrantes, e já estava analisando o caso de Helena. A boa notícia é que Helena vem pagando impostos fielmente há 12 anos usando um ITIN, explicou Sarah. Maria nasceu aqui, então é cidadã. Podemos montar um caso sólido para a residência de Helena. E a má notícia? Perguntou Daniel. A expressão de Sarah ficou sombria. Alguém já começou a fazer consultas sobre Helena Santos na imigração. Consultas não oficiais, mas estão preparando o terreno. O sangue de Daniel gelou. Richard se movia mais rápido do que o esperado. Mas aqui está o mais interessante, continuou Sarah, mostrando um arquivo. Pesquisei sobre seu irmão Richard. Sabia que ele esteve envolvido em pelo menos 6 casos em que famílias imigrantes foram denunciadas ao ICE logo após contato com funcionários da Morrison Tech? Daniel encarou os documentos. O que você está dizendo?
Acho que seu irmão tem atacado sistematicamente qualquer um que possa expor os segredos da família, especialmente sua história de adoção. Essas famílias nunca receberam atenção da mídia porque estavam com medo demais para falar. As peças começaram a se encaixar. Richard não estava apenas protegendo a imagem da empresa, ele protegia sua própria posição como o herdeiro legítimo dos Morrison. Se o público descobrisse que o famoso e bem-sucedido Daniel Morrison crescerá em abrigos, toda a narrativa cuidadosamente construída da família desmoronaria. Mas o que Richard não sabia é que Daniel acabará de descobrir seu padrão de destruir famílias inocentes para manter a fachada. E amanhã, Daniel começaria a desmontar sistematicamente cada mentira sobre a qual Richard construiu seu império. Daniel olhou pelas janelas de seu escritório para as luzes cintilantes da cidade. Em algum lugar dali, Maria Santos provavelmente fazia a lição de casa em sua pequena mesa de cozinha, totalmente alheia ao fato de que seu simples ato de bondade havia iniciado uma guerra entre dois irmãos. A pergunta já não era se Daniel ajudaria Maria e Helena. A pergunta era se Richard perceberia que sua maior ameaça não era uma menina de 8 anos e sua mãe, mas o homem que ele sempre subestimou, e que estava prestes a mostrar-lhe o verdadeiro significado de lealdade familiar. A Assembleia Anual de Acionistas da Morrison Tech deveria ser um momento de triunfo de Richard. Como CEO interino enquanto Daniel se recuperava, ele havia preparado uma apresentação mostrando lucros recordes e sua visão para o futuro da empresa. O grande salão de festas do Hotel Meridian estava lotado de investidores, jornalistas e líderes empresariais. Richard estava confiante no púlpito, seus cabelos prateados perfeitamente penteados, seu sorriso transmitindo autoridade. Senhoras e senhores, a Morrison Tech nunca esteve tão forte. Sob minha liderança. Na verdade, Richard, eu gostaria de falar aos nossos acionistas. Todos os olhares se voltaram quando Daniel caminhou calmamente pelo corredor central. Ele parecia mais saudável do que em anos, com os olhos claros e firmes. Atrás dele vinha Sarah Shen, carregando uma pasta grossa de documentos. O sorriso confiante de Richard vacilou. Daniel, você deveria estar descansando. O conselho concordou que eu cuidaria. O conselho está prestes a descobrir alguns fatos muito interessantes sobre como você tem administrado a empresa, disse Daniel, subindo ao palco. Ele pegou o microfone com autoridade tranquila. Há 3 semanas, uma corajosa menina de 8 anos chamada Maria Santos salvou minha vida, começou Daniel, sua voz ecoando pela sala. O que descobri depois mudou tudo o que eu pensava saber sobre esta empresa e sobre minha própria família. O rosto de Richard empalideceu. Ele fez sinais frenéticos para a segurança, mas a equipe de Daniel já estava posicionada. Meu irmão Richard passou a última semana tentando destruir a família de Maria com ameaças de imigração, não porque representem perigo real, mas porque ele teme o que minha amizade com elas pode revelar. Daniel clicou em um controle remoto, e a grande tela atrás dele mostrou uma série de documentos. Estes são relatórios do ICE mostrando que, nos últimos 5 anos, Richard Morrison denunciou sistematicamente famílias imigrantes às autoridades federais. Não criminosos. Não ameaças. Apenas famílias trabalhadoras cujo único crime foi entrar em contato com funcionários da Morrison Tech. Um burburinho percorreu a sala. Jornalistas começaram a digitar freneticamente em seus celulares. A família Gonzalez, continuou Daniel, outro documento aparecendo na tela. Denunciada depois que Maria Gonzalez limpou o escritório de Richard e ouviu, por acaso, uma ligação sobre práticas de faturamento inflado. A família Kim. Denunciada depois que o filho deles, David, estagiário da Morrison Tech, descobriu irregularidades contábeis na divisão de mercados asiáticos. A família Rodrigues. Denunciada depois que Helena Rodrigues, funcionária da cafeteria, presenciou Richard humilhar uma executiva de forma que certamente resultaria em processo. Richard finalmente encontrou a voz. Isso é um absurdo. Daniel claramente está tendo um colapso. Será? Disse Daniel, ainda calmo, mas com olhos de aço. Sarah, poderia ler a mensagem de texto que Richard enviou ontem ao seu investigador particular?
Sara deu um passo à frente e leu em voz alta de seu celular. Garanta que o ICE pegue a mulher Santos antes do fim de semana. Use a linha anônima. Não podemos deixar que essa história da adoção venha à tona ou Daniel destruirá tudo o que construímos. A sala explodiu em murmúrios chocados. Richard avançou em direção ao microfone, mas foi contido pela segurança. Como podem ver, continuou Daniel, Richard não é apenas preconceituoso. Ele vem destruindo famílias sistematicamente para esconder uma verdade simples. Eu fui adotado de um orfanato quando tinha 6 anos. A revelação caiu como um raio. Daniel Morrison, o menino prodígio da tecnologia, símbolo do sucesso americano, havia crescido em abrigos. Richard acreditava que isso prejudicaria a imagem da empresa, como se minhas origens biológicas importassem mais do que o trabalho realizado. Mas o que realmente o aterroriza é que as pessoas percebam que ele passou décadas vivendo às custas do menino adotado que sempre desprezou. Richard conseguiu se soltar dos guardas e agarrou um microfone. Ingrato! Rosnou, o rosto contorcido de ódio. Nós salvamos você daquela vida. Nós te demos tudo. E é assim que retribui? Destruindo a reputação da nossa família por causa de imigrantes ilegais? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Richard acabará de confirmar todas as acusações, revelando seu verdadeiro caráter diante de centenas de testemunhas. A voz de Daniel permaneceu firme. A única coisa de que você me salvou, Richard, foi de me tornar como você. Ele se voltou para a plateia. Hoje anuncio que Richard Morrison não tem mais nenhuma ligação com a Morrison Tech. Além disso, a Fundação Morrison oferecerá apoio jurídico integral a todas as famílias que ele prejudicou, incluindo compensação financeira e assistência em pedidos de residência permanente. A sala explodiu em aplausos. Mas Daniel ainda não tinha terminado. Por fim, quero que conheçam as 2 pessoas que me lembraram do que esta empresa realmente deve representar. As portas do salão se abriram, e Helena Santos entrou com um vestido simples, porém elegante, de mãos dadas com Maria. Os olhos da menina se arregalaram diante da imponente sala, mas ela caminhava com dignidade ao lado da mãe. Maria Santos, disse Daniel com genuína ternura, você gostaria de contar a essas pessoas o que fez há 3 semanas? Maria se aproximou do microfone, que precisou ser abaixado até sua altura. Com voz clara e inocente, disse: ajudei um homem que tinha caído porque minha mãe me ensinou a ajudar as pessoas quando precisam, não importa quem sejam. Os aplausos foram ensurdecedores. Várias pessoas enxugaram lágrimas discretamente. Enquanto Richard era escoltado para fora do prédio, o rosto marcado por derrota e humilhação, ele se virou pela última vez. Isso não acabou, Daniel, sibilou. Daniel o encarou calmamente. Acabou sim, Richard. O homem que passará décadas acreditando que seu valor vinha de esconder o passado acabava de descobrir que sua maior força estava em abraçar aquilo que o irmão sempre tentou enterrar. E a menina de 8 anos que lhe salvara a vida estava prestes a descobrir que a bondade tem o poder de se multiplicar além de qualquer imaginação. Do lado de fora do hotel, jornalistas se aglomeraram com perguntas, mas Daniel, Helena e Maria saíram discretamente por uma porta lateral, prontos para começar o próximo capítulo da história de sua inesperada família. 1 ano depois, a transformação era notável. Maria Santos Morrison, ela havia insistido em manter os 2 sobrenomes, estava no púlpito da cerimônia de formatura da escola primária Lincoln. Aos 9 anos, era a aluna mais jovem a receber o prêmio do diretor por serviço comunitário. Quero agradecer a todos que me ajudaram a ajudar os outros este ano, disse Maria ao microfone, com voz clara e confiante. Minha mãe sempre me ensinou que, quando você ajuda alguém, não está apenas ajudando essa pessoa, você também está ajudando a si mesmo a se tornar quem deve ser. Na plateia, Helena enxugava lágrimas de orgulho. Como nova diretora de ações comunitárias da Fundação Morrison, ela havia passado o ano ajudando outras famílias imigrantes a enfrentar desafios legais, barreiras de idioma e discriminação no trabalho. Sua residência legal havia sido concluída 6 meses antes, mas mais importante ainda, ela havia encontrado sua vocação em levantar outros que enfrentavam as mesmas lutas que um dia foram as suas.
Ao lado dela estava Daniel, mais relaxado e genuinamente feliz do que qualquer pessoa jamais o vira. Como CEO da Morrison Tech reestruturada, ele havia transformado completamente a cultura da empresa. Agora, 40% mais diversa, com índices recordes de satisfação entre funcionários, e com lucros maiores graças à inovação que florescia em um ambiente inclusivo. Após a cerimônia, caminharam juntos até o Helena's Kitchen, agora uma rede com 5 restaurantes que funcionavam como pontos de encontro comunitário e centros de treinamento para novos imigrantes. O local original se tornará um símbolo de esperança no bairro, com fotos nas paredes mostrando dezenas de famílias que a Fundação Morrison ajudara a reunir ou proteger. Papai Daniel, disse Maria, usando o nome que havia escolhido para ele meses antes. A senhora Johnson da escola disse que a família dela pode ter que se mudar porque não consegue pagar o aluguel. Podemos ajudá-los? Daniel sorriu, pegando o celular para anotar. Claro que podemos, querida. O que você acha que ajudaria mais? Enquanto Maria pensava seriamente, Helena observava com admiração. Aquele homem, que antes vivia apenas para negócios e lucros, agora passava as noites ajudando nas tarefas de casa, assistindo a peças escolares e ensinando Maria sobre investimentos para que ela pudesse administrar o fundo de bolsas que ele havia criado em seu nome. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Richard Morrison estava sozinho em seu pequeno apartamento, rolando artigos de notícias sobre o sucesso da empresa que perderá. Após o desastre na Assembleia de Acionistas, ele enfrentou acusações criminais de fraude migratória e abuso de poder. Embora tenha evitado a prisão com um acordo judicial, sua reputação foi permanentemente destruída. Nenhuma grande empresa o contratava, seus bens foram congelados durante a investigação e sua esposa se divorciou, levando os filhos para outro estado. A ironia não lhe escapava. O irmão que ele sempre considerou inferior havia construído algo que Richard jamais poderia, um legado baseado em respeito genuíno, não em medo. Naquela noite, a família Morrison se reuniu em sua casa para jantar. Daniel comprará uma casa modesta no bairro de Helena em vez de levá-los para sua mansão. Queria que Maria permanecesse perto dos amigos da escola e mantivesse os laços comunitários que haviam moldado seu espírito generoso. Enquanto compartilhavam adobo caseiro e arroz, Maria levantou os olhos brilhando. Papai Daniel, já sei o que quero ser quando crescer. O que é, querida? Perguntou Daniel. Quero criar uma empresa que ajude crianças cujos pais estão em países diferentes a se encontrarem de novo, disse ela, séria. Como você nos ajudou a ficar juntos. Helena e Daniel trocaram um olhar significativo. Aquela menina, que salvara a vida de um homem com uma garrafa de água e uma voz suave, já planejava salvar muitas mais. Isso me parece a empresa mais importante do mundo, respondeu Daniel. E eu sei exatamente quem deve ser seu primeiro investidor. Mais tarde, naquela noite, enquanto Daniel cobria Maria na cama, ela lhe fez a pergunta que se tornará seu ritual noturno. Papai Daniel, você está feliz por ter caído naquele dia? Daniel sorriu, alisando seus cabelos escuros. Estou feliz porque você estava lá para me ajudar a levantar, querida. Você me ensinou que as melhores famílias não são as que nascem com você, mas as que você escolhe amar. E as que escolhem amar você de volta, acrescentou Maria sonolenta. Ao apagar a luz, Daniel refletiu sobre como sua vida havia mudado. Perderá um irmão, mas ganhará uma filha. Expôs a corrupção da empresa, mas construiu um negócio mais forte. Revelou seu segredo mais profundo, mas encontrou sua maior força. A pequena garota filipina que se ajoelhara ao lado de um estranho no asfalto quente fizera mais do que salvar sua vida, salvara sua alma. E, em troca, ele aprenderá que a verdadeira riqueza não se mede em dólares ou ações, mas no amor que você dá e nas vidas que você toca. Porque, no fim, a bondade não vê raça, religião ou status social. Ela só enxerga a humanidade. E às vezes, é preciso uma criança de 8 anos para lembrar os adultos de que ajudar os outros não é apenas a coisa certa a fazer, é a única que realmente importa. O homem que acreditava que sucesso significava esconder o passado descobriu que sua maior conquista era abraçar um futuro construído com compaixão.
E a menina que apenas quis ajudar alguém em necessidade aprendeu que um ato de bondade pode mudar não apenas 2 vidas, mas o mundo inteiro. Se esta história te inspirou a procurar oportunidades de ajudar outras pessoas, não importando quem sejam ou de onde venham, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise lembrar que a bondade é a força mais poderosa do universo.